capítulo 6. Se puder colocar um fundo musical aqui para mim, eu agradeço. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Amém. Na semana passada nós falamos sobre o poder da recompensa, que as recompensas esperam por nós. E nosso Deus é um Deus que gosta de dar presentes. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso galardoador. A palavra do Senhor, quando fala sobre galardoador, Ele quer dizer realmente isso. Eu quero dar a você uma recompensa. Eu quero te dar um baita presente. E como é bom você estar na presença de um pai que gosta de... Quem gosta de receber presente aqui, gente? Ou todo dia é gostoso, né? Se alguém chega e você dá um presentinho para você, não é gostoso, gente? Pode ser uma bala, né, gente? Pode ser qualquer coisa, mas só o fato de você ter sido lembrado já é algo muito poderoso. E nós tratamos na semana passada dizendo que a honra, ela traz consigo grandes recompensas para nós. Quando nós aprendemos a honrar, quando nós aprendemos a honrar a Deus e honrar aqueles que estão em torno de nós, nós somos ricamente recompensados. E aí, como nós falamos muito sobre o poder da recompensa, hoje nós vamos falar sobre quando não honramos, pouco recebemos. Será que você pode pensar com voz bem alta assim, ó, e ler comigo? Quando não honramos, pouco recebemos. Então vamos lá em Marcos capítulo 6, versículo 5 em diante. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Está aí na tela, se você pode ler comigo no 1, 2, 3. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Quando a gente fala sobre incredulidade, muitas pessoas dizem assim, você é um incrédulo. O que significa um incrédulo, gente? Incredulidade significa o quê? Falta de fé. Você é aquele ou eu sou aquele, se for sou eu uma incrédula, eu só acredito vendo. Quantas vezes você já não viu isso, né? O Tomezão, eu só acredito vendo. Quando você trata de trazer esta palavra em seus lábios, diante de alguma situação que é te proposta, e aí alguém diz para você assim, ó, creia, porque Deus vai fazer, aí você diz assim, ó, eu só acredito o quê? E aí, gente, nós acreditamos que Deus vai trabalhar muito no meu coração e no teu coração, no meio da nossa incredulidade. Porque todos nós, em algum momento, passamos pelo processo da incredulidade, né? Tem horas, mesmo sendo pastora de igreja, que tem que exercer cada dia mais a sua fé. Às vezes eu olho e falo, Senhor, tem horas que eu chego no Pai e falo, eu só acredito agora vendo, né? Por quê? Porque às vezes, no meio do percurso da vida, ministerial, espiritual, falta-nos a fé. Mas eu creio que nesta manhã o Senhor vai renovar a nossa fé. O Senhor vai trazer a esperança para nós, né? Vai trazer para nós aquilo que nos traz a esperança. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando, através de Jesus, nesta passagem de Marcos, quando Jesus vai visitar a sua cidade, a cidade da qual ele nasceu. Nasceu em Belém, mas ele viveu ali com a sua mãe em Nazaré. E nessa cidade, Nazaré esperava com muita ansiedade, e os judeus também esperavam por um tempo, de que o Messias viesse. Aquele povo aguardava a chegada do Messias. A qualquer momento, o Messias ia nascer. E todos eles já tinham sido ensinados na sinagoga. Desde os grandes profetas que passaram pela palavra, né, pela vida deles, anteriores, estavam dizendo,
esse menino vai nascer. E ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. E ele vai fazer mudança nas nossas vidas. Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele vai curar as nossas enfermidades. Ele vai expulsar os demônios. E assim, lá você vai ver lá, logo em seguida, o que a gente vai aprendendo a respeito desse Jesus. A comunidade judaica, ela estava já prevenida de que isso iria acontecer. Até mesmo Daniel, se você depois quiser anotar aí, eu não vou ler sobre isso, mas Daniel, no capítulo 9, ele também já tinha predito esta ação do Messias naquele tempo e naquela hora. Então, o nosso Deus ia usando os profetas para alertar que o Messias viria à terra e ia mudar a nossa história. Se você ler comigo lá em Mateus, capítulo 2, do versículo 4, se você, talvez a tela não possa te mostrar, mas abra a sua Bíblia aí, porque você tem à sua disposição. Mateus, capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim, ó: e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, olha só, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Já estava escrito pelo profeta que Jesus ia nascer em Belém. Ou seja, o povo, Jerusalém já estava em sobreaviso que isso ia acontecer. Os 3 magos já estavam estudando o dia do nascimento de Jesus. Herodes já tinha sido informado de que ele ia nascer pelos 3 magos. Enfim, a história já estava relatando a vinda do Senhor. E eles sabiam que o tempo já havia chegado. Mas quando o Messias, ele foi revelado ali no meio do seu povo, algo estarrecedor aconteceu. É incrível você ter a certeza de que algo vai acontecer, mas quando aquilo acontece, as pessoas ficam estarrecidas com a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que houve uma reação estarrecedora. Olha só, no versículo diz o seguinte, olha, que ele não podia fazer ali obras o quê? Maravilhosas. Aí você vê uma versão, ele não pôde fazer nenhum milagre diante desta realidade. Uma das coisas que o Espírito Santo foi me ensinando a respeito de você entender a diferença de milagre para prodígios e para maravilhas. Está aí na tela, você pode colocar para mim. Que milagres é uma ação de acontecimentos impossível de explicar segundo a ciência natural. Então, por exemplo, se eu recebo um milagre, quem já recebeu algum milagre assim sobrenatural, quando os médicos disseram assim, ó, agora não tem jeito, vai acabar, vai morrer, e aí eu estou viva aqui hoje? Já. Duda é um caso. Duda recebeu um diagnóstico que não ia sobreviver. E aí algo sobrenatural aconteceu na vida de Duda. Então eu acredito que eu e você já vivemos algo sobrenatural. Por exemplo, eu não cheguei a ter o câncer, chegando ao caso terminal, mas eu recebi um diagnóstico de um câncer negativo. Aí ele, negativo, positivo, você está com câncer. Você está com câncer na sua cervical e você vai começar a fazer um tratamento. Só que nesse período do tratamento, antes de começar a fazer quimioterapia e antes de começar a fazer radioterapia, a glória do Senhor invadiu a minha vida, que me curou instantaneamente num processo de 3 meses, e só acredita quem quiser, eu passei por isso, e quem sabe da minha história sabe do que eu estou falando, que quando eu recebo o diagnóstico de maligno, 3 meses depois, indo a hospitais, vendo Deus tratando as minhas emoções, ao chegar no médico, para começar a saber o número daquela quantidade que eu teria que receber de químio, aí o médico pega os exames, e aí ele olha e diz assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Renato, cadê o primeiro exame? Eu falei, está aqui, doutora. Pois é, aqui está dizendo que você, na primeira biópsia, você está com um câncer maligno, e na segunda biópsia está dizendo que você não tem mais nada.
Isso aqui, gente, é sobrenatural. Ninguém me tocou. O médico não foi lá. Quem me tocou foi o Senhor. Então eu creio que, por exemplo, o sobrenatural, quando eu também tive um pólipo na garganta, quem sabe da minha história sabe disso lá no começo, uma rouquidão crônica, um pólipo hemorrágico, que paralisou a minha corda vocal e eu fiquei só com 5% de volume da voz. Então eu não podia falar, eu não podia cantar, eu falava mais ou menos assim, ai, tudo bem com você? Era o máximo que eu tinha, até que eu estava 7 meses em oração e jejum, veio uma moça contar de uma cura de um câncer no pulmão no culto, aquilo, eu já estava em oração, eu já estava em jejum, eu já estava sendo movida a Deus pedindo um milagre, porque o pólipo ele não era maligno, mas ele estava paralisando a minha voz, e os médicos disseram assim, ó, nem se eu fizer uma cirurgia agora, você vai ter essa voz que você tem, a passada. Então você vai ficar rouca para sempre, ou vai ficar sem voz nenhuma. Então eu disse, então eu vou esperar o milagre. E aí foi isso que aconteceu. Ela entra, conta seu testemunho, canta uma música que eu não conhecia, que você conhece hoje, recebe a cura. Por isso eu digo a você, quando você entrar na casa do Pai, entenda que aqui é um lugar de milagres. Você precisa entender que eu sinto a presença de Deus aqui, porque nesta madrugada eu disse, eu quero ouvir milagres e ver milagres. Nós precisamos entender que milagres acontecem e acontecem hoje. Quem crê nisso, diga amém. E quando ela começou a cantar, algo aconteceu comigo, eu fechei os meus olhos, porque a música move, não moveu o teu coração aqui na hora do louvor? Você não sentiu o prazer da adoração, que quando você começa a louvar, algo começa a mexer aqui? Exatamente comigo. Alguém veio ao meu encontro, eu estava de olhos fechados, colocou a mão aqui no meu coração, aqui, e o outro aqui na garganta. E aí eu pensei, deve ser papai, que sabe do meu problema, veio orar por mim. Alguém foi tocado aqui, alguém tocou em você para orar por você hoje, porque o Ministério de Intercessão está em ação. E nesse caso, eu pensei, deve ser papai. Ao abrir os meus olhos, eu não via ninguém, mas eu sentia o toque na mão da garganta e aqui no meu peito, no meu coração. E aí eu comecei a sentir um calor em torno de mim, mas eu não via nada, mas eu sentia o toque nas mãos, na minha garganta. Foi aí que eu percebi, naquele momento, que eu já estava vindo em jejum, eu já estava em oração, eu já estava esperando o milagre. Aí eu disse, Senhor, eu já estou sentindo o toque das suas mãos. Então, Senhor, é só o Senhor um pouquinho se revelar a mim. Senhor, se mostra a mim, porque eu já estava lendo sobre Moisés no monte. Foi nessa hora que eu disse, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não se revelar um pouco a mim. Gente, isso aqui é a minha experiência pessoal. Não significa que você vai viver a mesma experiência, ou você pode viver algo melhor e muito maior do que eu. Mas eu estou contando da minha experiência. Naquele momento eu disse, Senhor, eu quero te ver um pouco mais. Um ser de branco se apresenta, eu não vejo o seu rosto, porque a glória de Deus invadia todo o território e o rosto dele brilhava demais. Então eu não conseguia ver, mas vi detalhes da roupa e vi detalhe da mão. E na hora eu vi um cinto de ouro entrelaçado em sua cintura, e aí eu disse, Senhor, isso aqui é pesado demais, é ouro puro. Aí eu já observando até o look do nosso Senhor, e naquele bate-papo mesmo, e naquele momento o ser que estava à minha frente, ele diz assim, Renata, eu vim aqui para te curar, e eu não só curarei pólipos hemorrágicos, eu curarei o câncer, eu levantarei os caídos, eu restaurarei casamentos, porque sou eu o Senhor que sara. E aonde você estiver, conte esse testemunho, porque quando a gente conta, a gente estimula você a crer que Deus faz milagres. É isso que acontecia com Jesus quando ele fazia milagres e o povo testemunhando milagres. A multidão vinha atrás de Jesus por causa de quê, gente? Só porque ele, nem beleza ele tinha. A Bíblia fala que ele não tinha beleza e formosura, não é isso? Ele não tinha o dinheiro. Ok? Olha que ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas ele não tinha onde reclinar o quê? A cabeça. Era uma pessoa tão simples quanto eu e você. O que atraía a multidão, gente? Então, nesta manhã, eu quero declarar que há milagres aqui nesta manhã.
Como também eu creio que o sobrenatural vem nas maravilhas. Por exemplo, Deus me curou instantaneamente, estou cantando, você está vendo. Vem uma rouquidão daquelas normais de um resfriado, mas nunca abala a corda vocal. Isso já fazem, gente, já quase 18 anos. Então eu digo a você que o nosso Deus, quando ele opera para valer. E opera com todo o coração. Agora a minha pergunta é, teu coração está aberto aqui para receber milagres? Maravilhas é quando você conta um testemunho, você estudou para aquela faculdade, passou na faculdade, você chegou a se formar, alguém chega em você e diz para você o quê? Que maravilha! Isso é uma forma também de Deus tocar em você, isso é maravilha. São as maravilhas do Senhor. Comprei o carro dos sonhos, o que você vai ouvir do seu querido? Que maravilha! Ah, eu consegui isso aqui. Ah, que maravilha. Ou seja, o nome do Senhor sendo glorificado nas grandes e nas pequenas coisas. E os prodígios são coisas assim que você vai ver além do natural. Sai além da lei da natureza. Você fala assim, não é possível que isso está acontecendo. Isso é prodígio. Então eu creio que o nosso Deus tem milagres, maravilhas e prodígios aqui para mim e para você. E eu creio que ao ver essa explicação, a palavra do Senhor diz que Ele não pode fazer milagre, nenhum milagre na sua cidade. E aí dentro desse caminhar, Ele não quis fazer ali nenhum milagre, mas Ele não pode. A Bíblia fala, Ele não, aqui o versículo, que eu estou me perdendo aqui, porque eu estava pensando nisso, olha só. Dentro desse meu patamar, eu falei, Senhor, me explica uma coisa. O Senhor estava na sua cidade, o Senhor estava diante dos seus amigos, diante dos seus parentes, diante da vizinhança. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor que veio para curar, para libertar e para restaurar. Por que o Senhor não fez o milagre que o Senhor faria em qualquer outra cidade? Qual é o problema? Qual é o motivo que aconteceu ali? E no versículo não diz que Ele não quis fazer ali nenhum milagre. Ele diz que Ele não pôde. Querer, todos nós queremos. Quem deseja viver um milagre aqui nesta manhã? Será que Deus pode fazer milagre aqui hoje? Ele pode. Ele pode. Agora, será que você vai receber o milagre aqui? Diante dessa realidade, uma das coisas que eu aprendi, não pôde fazer, significa que ele não estava o quê? Retendo nada. Em vez disso, ele foi o quê? Contido. Aí, contido por quê? Essa foi minha pergunta nesses dias de estudando. Senhor, por que o Senhor foi contido? O que impediu o Senhor de fazer milagre na sua cidade? Onde todos te conheciam, onde todos poderiam te dar uma bela moral e dizer assim, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Olha só, diante disso, ele não pôde fazer obras maravilhosas. E se você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 6, versículo 2, mantenha ela aberta, a palavra do Senhor diz, olha só, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, admiravam, dizendo, olha só, o que as pessoas diziam dentro da igreja? De onde lhe vêm estas coisas? Olha só. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Segue, por favor. Segue, por favor, o versículo. Não é este, olha só a pergunta. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Aí o que aconteceu, gente? E escandalizavam-se nele. Por favor, segue. E Jesus, quem disse isso, gente? Fui eu? Quem está dizendo, gente? Jesus, tá? Nós estamos em nome de quem aqui, gente? Em nome de Jesus. Esse culto é por causa de Jesus. Não é por causa de Renata, não é por causa da membresia, é por causa de quem? De Jesus. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra. Ou seja, o profeta, ele precisa ser honrado. Olha o próprio Jesus dizendo aí, ó. Não há profeta sem o quê? Honra. Senão, na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Não é assim que você fala? Ei, profeta de casa não faz milagre? Não é assim, gente? Que é um ditado que você diz, que por vezes você quer fazer alguma coisa, ajudar e contribuir. Aí você fala, pastora, não acontece nada aqui porque as pessoas não acreditam
dentro da minha própria casa. E Jesus sofreu com seus irmãos. Jesus sofreu com a sua família. Jesus sofreu com seus parentes. Porque nem mesmo eles acreditavam, a não ser sua mãe e alguns discípulos que viram milagres. E dentro desse caminhar, você percebe que eles se escandalizaram. O que é se escandalizar, gente? É tomar um choque. Sabe, o escândalo é aquele, sabe, você fez algo imoral ou moral, fora da lei, aí você gera um escândalo. O Brasil vive de escândalo, não é não, gente? Você vê cada coisa saindo e cada escândalo. A igreja do Senhor Jesus, não a igreja do Senhor, a instituição. A instituição tem vivido alguns escândalos horrorosos aí, não é, gente? Que nos deixa com o rosto corado, envergonhado, onde nós aqui que levamos a sério as coisas do Senhor, sofremos por conta de escândalos que estão vindo aí. Mas é necessário que isso aconteça. A palavra do Senhor diz que agora é o joio e o trigo, ó, sendo aqui, ó, peneirado. É necessário, Jesus disse, é necessário que isso aconteça, para que ele venha se manifestar. A manifestação da glória de Deus é diante do caos. E diante dessa realidade, Jesus voltar à cidade onde havia crescido e costumava se juntar ao povo de Deus. Ele estava dentro da sinagoga. Jesus tinha o hábito de estar ali adorando ao Senhor. E de repente, vamos trazer para a nossa realidade. Estamos aqui nos tempos de Jesus, dentro da sinagoga. Um crente comum, uma pessoa comum, você toma café com ele, você vive com ele, você percebe ele no meio da comunidade. Aí ele entra, sobe no altar, e aí a palavra de Deus diz lá em Isaías 61, no versículo 1, se você pode colocar aí para mim, e se você tem a sua Bíblia, abra ela para você saber o que esse versículo está dizendo. O profeta Isaías, antes de Jesus vir à terra, ele declarou essa profecia. Do capítulo 40 de Isaías em diante, até os 60 e pouco, você só vai ver ele falando sobre o Messias. Isaías foi um profeta que declarava já a ação do Messias na terra, anos antes de Jesus aparecer como filho de Deus, como filho do homem. E aí a palavra do Senhor diz, olha que Isaías disse, e o Senhor, e o Espírito do Senhor, Deus, está quem? Sobre mim. Porque o Senhor, o que? Ele me ungiu. Para quê, gente? Para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me o quê? A restaurar o quê? Os contritos de coração e a proclamar o quê? A liberdade aos cativos. E a abertura de prisão aos presos. E aí ele vai. E aí ele vai dizendo, isso foi Isaías. Aí você vê Jesus, no culto, ele pega o pergaminho de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Nós temos esse capítulo, mas era no Antigo Testamento. Jesus pega o pergaminho, abre, e diante da multidão que estava esperando o Messias, mas não sabia quem era. É interessante isso. Estou no culto como pessoas comuns, e de repente o comum, aparentemente, se levanta e diz essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí o pessoal ele começa a ler. E quando ele termina, uma bomba é jogada dentro da sinagoga. Exatamente isso. Porque na hora que ele começa a falar, e se você for ver lá em Lucas capítulo 4, no versículo 21, ele diz o seguinte, ó, e hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Pensa aqui, Betão, vamos supor que você fosse Jesus. Comum, Jesus. Tá? Com a promessa, o Messias que nós estamos esperando. Aí você sobe aqui e lê. E aí você diz para todos aqueles que estão aqui na sinagoga ou na igreja, dizendo assim, ó, eu sou o Messias. Será que você ia receber também assim? Hein, gente? Será que nós teríamos essa reação? Oh, tu és o Messias, o tão esperado. O judeu esperava um Messias poderoso, né, pastor? Rico, cheio de pompas. Não um filho comum, né, de uma mulher com o Espírito Santo, que nasceu aonde, gente? Nasceu aonde, gente? Uma manjedoura, gente. As pessoas tendem a fazer uma visão
completamente diferente. E dentro dessa realidade, eu fico imaginando, e eu acho que você também faria, pensando assim, quem esse cara pensa que é? Quem essa pessoa pensa que é para falar um negócio desse aqui no meio? Nós estamos esperando o Messias. E dentro desse caminhar, muitas vezes, Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos. E é isso exatamente que estava na mente do povo naquela época. Nós estamos esperando algo glorioso, não é assim? Porque você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Não é assim, gente? A nossa tendência de valorizar é aquilo que a gente vê à nossa volta. Mas Jesus, ele era um homem simples. Sabe por quê? Muitas vezes Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos? Porque para que nós saibamos que ele é Deus. E que nós não venhamos criticar e nem questionar as ações de Deus. Quantas vezes eu e você criticamos e questionamos as ações divinas? Não é assim, gente? Criticamos a forma que Deus trabalha, criticamos a forma que Deus usa, quem Ele levanta, quem Ele coloca, quem Ele põe. Criticamos a presidência, criticamos o tal, criticamos o professor, criticamos o pai, criticamos a mãe. Nós nunca conseguimos aceitar aquilo que Deus nos propõe. E diante dessa realidade, não podemos buscar respostas simplistas usando a nossa mente, porque a nossa mente ela é completamente limitada. A nossa mente não consegue enxergar. Uma das coisas que eu quero propor a você aqui, para que você entenda, é que eu e você precisamos buscar do Senhor algo sobrenatural. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos entender que Ele é a nossa provisão. Nós precisamos entender que quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu o conheço. Mais fica mais fácil de entender os seus planos e compreender os seus propósitos. E diante dessa realidade, as Escrituras não podem ser interpretadas a partir da nossa compreensão humana. Se você achar que vai compreender tudo que está escrito aqui, quando eu falo com alguns irmãos, principalmente os novos convertidos, você está lendo a Bíblia, pastora, o que você sempre me responde? Pastora, está muito difícil de entender. Porque isso aqui, gente, é fé, né, meu pastor? Abrir a Bíblia e entender o que está aqui é somente pelo poder do Espírito. É somente pela revelação do Espírito. E uma das coisas que eu quero te dar aqui é que eu e você precisamos pedir: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche, não tem aquela canção? Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Só o Espírito pode revelar as verdades daquilo que está na sua palavra. E a Bíblia diz que só discerne as coisas do Espírito. Quem é o quê? Quem é do Espírito. E para que eu discirna aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, para que você discirna e ter uma visão espiritual, como é o caso meu, que eu tive um milagre ali instantâneo, vendo aquilo, eu só pude compreender e discernir que era o Senhor por causa do Espírito. Porque você precisa entender que enquanto eu estou aqui falando com você, existe um adversário dizendo assim: por que você veio aqui? Existe um adversário dizendo assim: está com sono, né? Dorme. Ah, por que você está aqui? Tapa os seus ouvidos, não ouça. Mas tem uma outra guerra espiritual aqui, onde eu creio que esta casa está cheia de anjos do Senhor, trabalhando ao meu favor e ao teu favor, para que você receba nesta manhã aquilo que você veio buscar. Há uma canção que eu cantava na escola bíblica: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não é assim? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, ele não só estava, ele veio com você. Ele acordou com você. Gente, eu estou arrepiada. Eu sinto nesta manhã que algo sobrenatural da parte de Deus você vai receber do Senhor. O nosso Deus, Ele é Espírito. Então, se você quer conhecer esse Deus que é Espírito, Ele vai abrir o teu espírito agora para que você compreenda todas as grandezas de Deus. E a minha pergunta é: quem quer ser cheio do Espírito?
Porque é ser cheio do Espírito que nós conseguimos honrar, queridos. É tendo discernimento do Espírito que nós conseguimos enxergar quem nós adoramos. A palavra do Senhor diz no versículo 6, do capítulo 6, versículo 4 de Marcos: mantenha a sua Bíblia aberta, eu vou sempre ficar nela. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e também na sua casa. Então a palavra hoje aqui nessa manhã, a palavra-chave é honra. Dá honra a quem tem honra. E dentro desse caminhar, eu fui aprendendo, estudando isso, que a palavra grega para honra é time, que a pronúncia é essa, exatamente isso, time. E esse time significa o quê? Honra. Que significa o quê? Valorização. Quando os gregos leem ou ouvem essa palavra chamada time, começam a ouvir, eles começam a entender, é algo valioso, precioso, algo de peso que nós vamos receber. Eu quero honrar, e honra no nosso dicionário português, ele diz o seguinte, que é a apreciação, que é o que, gente? Estima, que é um olhar o que? Favorável. Que é um olhar o quê? De respeito. E dentro disso, gente, o Espírito Santo foi falando comigo, querida Renata, ninguém coloca ouro e guarda ouro, você que tem o hábito de guardar o seu ouro, numa gaveta comum. Você guarda em qualquer lugar ouro? Se você tem em casa um cofre, você vai colocar ali, não é? Porque aquele cofre, ele é para guardar algo o quê? Valioso. E dentro disso, o Espírito Santo foi me fazendo lembrar uma coisa, e ele ali me ensinando. Ele falou: Renata, lembra do dia em que você foi casar a sua filha? Eu disse: lembro, Senhor. E quando você foi à loja, e você queria levar a aliança da sua filha em um recipiente lindo, que durasse por muito tempo, que geralmente é o travesseirinho que a gente coloca a aliança, você pediu a mim que eu desse a você um recipiente, algo que você pudesse, como simbolismo, levar à frente do pastor a aliança da sua filha. E assim você comprou. E eu comprei essa preciosidade aqui na época, que foi a caixinha que levou a aliança da nossa filha, e que foi uma alegria para nós. Porém, assim que a Nárima se casou e tirou, eu fiquei para mim. E nesse lugar aqui, nesse recipiente, hoje, eu guardo aqui, vem aqui meu amor, me ajude aqui, segure aqui. Hoje aqui, nessa preciosidade, eu guardo o anel que foi me dado no dia que eu me tornei presidente do ministério da igreja. No dia que o Senhor me alcançou com aquela posição, meu pai presente, não sei se vocês lembram disso, mamãe presente, e eles me colocaram esse anel em mim, que é um anel que eu guardo para lembrar que aquele dia foi um dia mais impactante, um dos mais impactantes da minha história. Tem aqui guardado também a honra da primeira aliança do meu marido. Ele engordou, aí encheu os dedos. Aí eu falei: você não vai tirar. Não vai. Meu amor, eu vou ter uma outra aliança. E nós estamos há 25 anos, 26 anos de casado. Estou com uma aliança nova aqui. Aí ele disse assim: eu vou morrer se essa aliança ficar aqui, porque ela está travando todo o meu sangue. Eu falei: meu amor, o que você vai fazer? Ele foi lá e cortou. Eu disse assim: dá-me esta aliança para eu guardar. Porque está quebradinho aqui. Mas você está junto comigo aqui. E eu pego esse recipiente, e aqui está o meu texto do dia que eu entreguei a vocês no dia da minha ordenação a presidente, aqui com vocês. E tem um texto da minha mãe no dia que ela jubilou, ela não queria falar pessoalmente, ela escreveu. Então, o que eu fiz? Eu honrei, tenho honrado aquilo que foi me entregue, tenho colocado num recipiente lindo, né? Onde eu olho, esses dias de volta, falou: deixa ali para eu colocar para decorar. Eu falei: não vai colocar nada para decorar, deixa aqui guardado. Porque se quebrar, eu perco. Porque eu estou o quê? Honrando.
A sua aliança que está na sua mão, você que é casado aí, entenda, por que ela está na mão esquerda? Os romanos tinham por hábito, né, meu pastor, de dizer que quando eles colocavam aliança aqui, está interligado à veia do coração. E quando você coloca na veia daqui, ó, você está dizendo aqui, eu quero te honrar. Quando você usa aliança, você está dizendo para quem quiser que você é comprometida. Nós não temos dado uma aliança espiritual para você dizer que você é comprometida com o Senhor. Qual é a nossa maior marca no mundo espiritual? O sangue de Jesus. Você tem o sangue do Cordeiro. Você leva dentro de você, que é o templo do Espírito, o sangue do Cordeiro. Você é a igreja ambulante. Você é aquele que honra o Pai aonde Ele estiver. Você é aquele também comprometido à sua esposa, que aquele que olhar para o seu dedo quando quiser uma gracinha, não vai fazer nada. Por quê? Porque você é comprometido ou comprometida. E eu não vou mexer nela, porque ela tem o quê? Dono. Porque eu tenho um dono. O Senhor, olha só, Ele é o nosso Criador. Você tem um dono e ele se chama Jesus de Nazaré. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã para honrá-lo neste lugar. E não só honrá-lo aqui dentro, porque aqui é fácil honrar. Nós queremos que você honre o Senhor aonde você estiver, na rua, no trabalho, dentro de casa, em frente à internet, em frente na sua intimidade. Por quê? Sabe por quê? Você não está sozinho ali. Quem está com você é o Espírito Santo de Deus. E dentro desse ponto de partida, o oposto de honra é desonra. E quando nós o desonramos, aqui na desonra, no grego, diz assim, é algo comum, superficial. Sabe, de que nós desfazemos com facilidade. Não é assim que muitos estão fazendo com Jesus hoje? Tratam a presença dele como algo comum. É uma pessoa comum, como qualquer outro. Não é. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus está aqui neste lugar. E quando nós honramos o Senhor, colocando uma mesa como essa, não é somente para dizer assim, é mais um evento na igreja. Nós estamos dizendo que nós queremos honrar aquele que derramou o seu sangue na cruz por nós e nos deu a vida eterna. E nós temos o perdão do Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus àquele que está aqui neste lugar? Quando você sai de sua casa, levanta do seu colchão gostoso. Hoje eu levantei 6:30 da manhã. Foi dormir 2 da manhã. Fui para a oração, porque o que eu pedi hoje, eu quero te honrar. E quero que a tua glória se manifeste. Não tem como você ter a presença dele se você não se conectar com ele. Eu digo a você, querido, não fique só esperando o culto do domingo para você sentir um pouco da presença. A presença já anda com você 24 horas por dia. Aqui é só o momento de você comungar com os irmãos, ter uma palavra de vigor, vai voltar para casa, vai viver a semana, e semana que vem tem algo novo para você neste lugar, mas a presença dele é 24 horas por dia. E a forma pesada de desonra é ser tratado de modo vergonhoso e até humilhante, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus abre o pergaminho, né, meu pastor, lá no versículo 29 de Lucas 4, o povo ficou tão indignado com aquilo, tão indignado, que pegou Jesus, levou ele no cume do monte, para jogá-lo. Não é isso? Você conhece a história? Veja bem, nós não aceitamos, é isso que eles quiseram dizer, nós não aceitamos você como Messias. Quem és tu? Nós queremos você morto. É exatamente isso. Porém, a palavra do Senhor diz que Jesus passou pelo meio deles assim, ó,
Sabe por quê? Porque ele é autoridade. Ninguém tocou nele na hora que não deveria, né, pastor? Ele fez todo o seu trabalho, só foi tocado porque Deus o permitiu e que era o momento dele. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, ninguém tocou em Jesus. E eu digo para você, ele se entregou. Por mim e por você, tem honra maior do que essa, gente. Tem honra maior do que essa de você valorizar a presença. E agora, como pastor, eu posso dizer, porque nós vamos sair aí para casa. Vir ao culto uma vez por mês. Vir ao culto uma vez a cada 3 meses. Seja aqui ou seja em qualquer lugar. Isso é desonrar o Senhor. Quando eu deixo de cumprir a minha posição espiritual, isso é desonra. É a mesma coisa quando eu desonro meu pai, quando eu desonro a minha mãe, quando eu desrespeito e digo assim, eu não quero conversa com a senhora, eu não quero andar com vocês, depois de tudo que nós fizemos, depois de tudo que nós doamos, depois de tudo que nós fizemos, eu não quero papo com você, porque mãe e pai também é uma autoridade. E a Bíblia fala, né, que o filho deve honrar, né? O que, gente? Pai e mãe, para que os seus dias, hein, gente, se prolongue, não é só para ter mais vida, para estar aqui só para viver mais, é para ser abençoado mais. Então eu digo a você nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo a mim neste lugar, que toda verdadeira honra tem origem no coração. Coloque aí para mim o terceiro ponto para que eu encerre. Toda verdadeira honra tem origem aonde, gente? Lá no terceiro ponto. Tem origem no coração. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo, se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios, eles me honram. Ok? Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de quem, gente? De homens e que foi instruído. Eu amo Jesus. Eu amo Deus. Nossa, eu gosto da religião evangélica. Eu gosto da religião católica. Eu gosto de Jesus, porque Jesus é bom, Jesus foi coisa boa. Jesus foi um homem maravilhoso. Eu honro com a boca. Eu digo, eu aprecio Jesus. Eu até admiro Jesus. Eu até gosto de Jesus. Mas eu não estou perto dele. O meu coração está completamente afastado dele. Há uma diferença de você falar com a boca e de você sentir com a alma. Porque uma das coisas que o Senhor está dizendo a mim, quando eu falava comigo, eu falei, Senhor do céu, vou ter que entregar esta palavra? Tem que entregar. Olha só o que a palavra do Senhor diz, é longe de mim o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Sabe o que é temor? Pessoas pensam que temor é só ter medo. Às vezes o temor é de medo. Eu estou temendo alguma coisa. Estou com medo, estou assustado. Eu tenho um susto. Mas temor não é medo. Temor é reverência. Temor é respeito. Quando você diz assim, eu temo a Deus, você está dizendo assim, eu respeito Deus. Quando você diz assim, eu temo a Deus, eu respeito, eu admiro, eu aprecio, eu quero mais a sua presença. Então dizer só apenas com a boca é uma coisa. Agora, com o coração é viver no temor do Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o quê, gente? É o princípio do quê? Da sabedoria. Então o povo alegava nesse tempo de Isaías, sabe, que estava perto de Deus, mas eles eram desobedientes. Pastora, que mensagem é essa? Eu posso dizer, eu sou pastora da igreja, nosso papel aqui é ensinar. Eu amo a Deus, mas eu desobedeço a sua lei. Eu amo a Deus, mas eu desobedeço a sua ordem. Eu amo a Deus, mas eu não consigo cumprir aquilo que é dito na igreja, aquilo que é ensinado no altar.
Gente, uma coisa que é interessante, todos nós somos capazes de agir de forma hipócrita, até eu. Aqui em cima deste púlpito, pregando, quantos pastores vocês estão vendo caindo por aí, gente? Usando essa tribuna com tanta seriedade que nós sabemos que aqui é coisa séria. Se você, ontem, enquanto eu estudava essa palavra, minha sogra me liga, filha, o que você está fazendo? Sogra, eu estou terminando aqui os estudos que eu tenho que entregar amanhã. Eu estou com muita dor de barriga. E ela diz para mim, continue tendo. Porque é isso que vai fazer você levar a sério aquilo que Deus vai entregar à igreja. Porque não sou eu que estou falando. É a voz do Espírito falando através de nós. Nós somos profetas aqui neste lugar. Jesus veio à terra para trazer as boas novas. E eu como profeta, nossos pastores como profetas, estamos aqui para sermos também ouvidos. Para que você, a Bíblia fala, ouça os seus profetas, para que você o quê? Prospere. Agora, tem alguns profetas estranhos por aí. E que depois, logo em seguida, os nossos pastores vão estar ministrando a série e você vai entender quem são eles. E uma das coisas que nós aprendemos é que nós caímos nos padrões rotineiros da adoração. Não é rotina vir todo domingo para a igreja? Né, gente? É. Claro que é. Claro que é. Faz parte do meu calendário. E às vezes nós vemos para cá só por vir. Às vezes a gente sai de casa só para dizer assim, eu fui no culto, porque senão a pastora Renata vai me ligar, e eu ligo mesmo. Eu ligo, eu entro em contato, eu mando um recadinho. Os irmãos sabem, principalmente os novinhos que estão chegando. Não fazem ainda parte da membresia, então eu mando no particular. Vocês, tem culto aí. Sabe por quê? Porque nós cuidamos da alma de vocês. O seu pastor, se você é de outra denominação, honre o teu pastor. Porque nós estamos aqui velando pela sua alma. E encerro aqui dizendo para vocês, gente, que nós precisamos entender que Jesus disse que aqueles homens e mulheres de Nazaré sonegaram-lhe a honra. Sabe o que é sonegar? Eu nego te honrar. Eu nego dar glória a Deus. Sabe por que quando às vezes a gente fala assim, irmão, dá glória a Deus? Sabe por quê? Porque quanto mais glória a Deus você der, mais a glória dele se manifesta. É simples assim. É isso. Não é para dizer assim, como a sua pregação é a melhor. A gente estava brincando esses dias do quanto nós, pastores aqui, admiramos os nossos pastores. Eu achei tão engraçado, eu vou contar aquela experiência, eu e a Soninha, tomando uma sopa. Eu, pastor Ailton e pastor Edivaldo tomando uma sopa. A gente falando sobre as coisas da igreja. Posso, pastor Ailton? Não tem problema, né? Aí, a gente estava ali, a Sônia falou assim, pastor Renato. Aí a gente falando do pastor Edivaldo, que pregou aquela palavra que vocês ouviram, que foi poderosa, até hoje está falando a minha alma. Aí eu disse assim, meu amor, você tem que pregar. E aí você pensa assim que o meu marido fica brigando para pregar aqui, gente? Olha, sabe onde ele está? Aqui, gravando aqui, E ele é o presidente, a gente junto comigo aqui. Você pensa que ele fala assim, me coloca lá para pregar, porque eu estou doido para pregar. Os meus pastores sabem. Ele prega na hora que ele fala assim, estou pronto. E quando ele está pronto, segura o homem. E a glória de Deus vem, como todos aqui. Aí a Sônia disse assim, pastor Renato, você me desculpa, vou falar. O pastor Ailton ama o pastor Edivaldo pregando. Acho que até mais do que você. Pastor Ailton foi ficando vermelho. Foi ficando vermelho. Né, meu amigo, lembra? Eu falei, não engasga não, não engasga. Eu entendo. Porque isso faz parte, gente. Tem um que se adequa comigo, tem outro que se adequa com o Ailton, tem outro que se adequa com a Sônia. Cada um no seu quadradinho. Mas o que é mais importante é que quem sobe aqui leva a sério esse altar. E aquilo que você come é uma palavra do coração. Então eu digo para você, tema a Deus, tema o Senhor. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus, que respeita a Deus, que honra a Deus, que aprecie. Você vai tomar essa ceia, por favor, não tome ela de qualquer jeito. Tema.
Senhor, eu não sou digna. Ninguém é. Eu não sou, os pastores não são. Ninguém é digno aqui de tocar nisso aqui, ó. Ninguém. Mas o sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. E quando a gente confessa, deixa. Eu alcanço o quê? Então confessa aqui, ó. Diante do Senhor, no seu cantinho aí. Mas toma, coma. Mas e quando levantar esse pão e este vinho, faça assim gigante, ó. Eu te honro. Eu te aprecio. Tu és tudo para mim. Eu não vivo sem a sua presença. Eu não consigo fazer nada sem a tua presença. E é por isso que eu quero que você fique sobre os seus pés nesta manhã. Não veja Jesus como uma pessoa normal, gente. Ele é o Senhor dos Senhores que está aqui. A honra, põe essa última frase para mim, por favor. A honra ou a desonra podem ser demonstradas, sabe como forma? Em atos, pensamentos e palavras. Você pode honrar a Deus de todas as formas possíveis. Agindo, pensando e falando. É nessa forma que as pessoas vão dizer assim, você anda com Deus. É assim. Eu te reconheço como uma filha de Deus, porque você fala como Jesus fala. Sabe, gente? Mas toda verdadeira honra tem origem aonde, gente? Na onde? No coração. Eu não sei como que está o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Sabe? Há uma história de Daisy Osborne, uma grande missionária que foi à África. E ela estava no culto. Seu ministério era um ministério de milagres. Deus tinha dado a ela essa graça. Chega uma mulher com o seu filho morto, bebê. E entrega aquele bebê na mão daquela missionária. A Daisy pega aquela criança. E na África, é um dos lugares onde a glória de Deus mais se manifesta. Sabe por quê? Porque os africanos, quando sabem que vem do país, de qualquer nação, um profeta, eles valorizam, eles honram. Eles dizem assim, está vindo dos Estados Unidos um profeta. Sabe o que eles fazem? Quando o profeta chega na igreja, e o pastor, um dos pastores disse isso, ele disse que eles sentam, meus pastores, põem o pastor assim e lavam os pés do pastor. Os americanos que não têm por hábito disso, e outros países também que não têm por esse hábito de honrar profeta, depois nós vamos tratar sobre isso lá na frente, diz que o pastor falou assim, por favor, não faça isso, porque é constrangedor, não é não, gente? Uma vez eu fui pregar numa igreja que eu fui tão bem recebido, mas pensa em ser tão honrado que eu fiquei constrangido. Falei, gente, por favor. Aí o pastor falou, não, pastor, é hábito. Nós reconhecemos o príncipe e a princesa, embaixadores do reino, quando entram aqui, sobem ao altar para pregar e para cantar. Você entende isso? E a glória se manifestou ali dentro de uma forma tremenda. E na África também é assim. Porque eles, quando eles entendem que homens e mulheres de Deus chegaram, eles honram de tal forma. Não é com dinheiro não, gente, porque eles são pobres. Eles honram com aquilo que eles têm, até com abacaxi, dão laranja, eles dão banana, eles oferecem o que eles têm, porque eles são gratos. Já foi no culto dos africanos, ouviu algum culto africano? A alegria deles? Eles viajam 3, 4 horas para ir fazer um culto, sabe de quantas horas? 7. E dançam, pulam, salteiam, Deus faz milagres, Deus ressuscita mortos, Deus abre visão de cego, Deus vai fazendo milagre, e Deus vai fazendo. Sabe por quê? Porque tem honra. E às vezes a gente está aqui no culto, olhando para o relógio, doido para ir para casa. E a glória do Senhor querendo se manifestar. Sabe por que muitas vezes você não e eu recebemos milagres? Porque nós não honramos a presença daquele que precisa ser honrado. Não é de pastor apenas, mas do nosso principal, que é o Senhor Jesus. E a Daisy pega aquele bebê, ora, e Deus ressuscita a criança. Ela entrega a criança, viva.
Quando a mãe abre o tecido, começa a gritar. E ela disse, ué, por que ela não gritou e nem celebrou quando a criança estava morta? Deus deu vida. Aí ela disse, é porque o meu filho nasceu sem um olho. E quando eu abro aqui o tecido, Deus, além de dar a vida para ele, coloca um novo olho. Ele sai dali com 2 olhos na hora. É doido isso, gente? Dá uma olhadinha nos vídeos da África para você ver os grandes milagres. Deus faz milagres. A minha pergunta é, quem precisa de um milagre aqui? Você precisa? Então honre o Senhor. Quando você entrar aqui, dê a melhor adoração que você pode. Não fica com a sua boca fechada, não. Abra, canta. Pastor, eu sou desafinado. Faz, mas faça. Pastor, eu sou desafinado. Dá glória. Fala assim, glória a Deus. Simples. Quando falar assim, levante as suas mãos. Não é porque a gente quer que você chute a gol e não, gente. Quando você levanta as mãos, você está dizendo, eu me rendo diante de ti. É só isso. Eu quero que os nossos queridos obreiros se posicionem aqui, pastor Ailton. Daqui a pouco eu quero orar encerrando este momento, meu amor. E eu quero que você coloque tua mão no teu coração. Eu sinto hoje que Deus vai derramar uma graça na vida de pessoas aqui. Se você precisa de uma libertação do vício, seja qual for o vício, seja qual for. Porque tem viciados aqui em muitas coisas, até de comer comida. Consumistas, viciados em gastar. A insatisfação na alma é tão grande que eu preciso gastar. Isso é um vício. Às vezes é o vício da pornografia dentro da internet. Às vezes é o vício do álcool, às vezes é o vício da droga, às vezes pode ser qualquer outro. Eu também tenho os meus. E eu tenho dito, Senhor, me liberta. Os vícios que a gente tem de busca de reconhecimento, de aplausos, de holofotes, de grandeza. Isso é vício. De ser aceito pelas pessoas. É um problema que você precisa trabalhar. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Deus não fala com ausente, Deus fala com presentes. Se você crer, uma no coração e a outra mão levantada. Eu peço que as nossas intercessoras, agora é seu momento. Por favor. Quem pode trabalhar, por favor? Pastores, por favor. Nós estamos aqui. A glória do Senhor está aqui. Eu não sei qual tem sido a sua postura fora da igreja. Eu não sei qual é a tua língua, eu não sei o que você tem falado, eu não sei o que você tem pensado, eu não sei como você tem agido, eu não sei o que você está fazendo com a tua vida espiritual. Mas o nosso Deus sabe neste momento. E amanhã de dizer, Senhor, eu preciso aprender a te honrar mais. Se você o aprecia, se você o honra, valorize a sua presença. Valorize as celebrações, valorize cada culto, valorize, seja online, seja presencial. Onde você estiver, você que está em casa, coloque a mão sobre o teu coração. Eu sinto que milagre vai acontecer aqui neste lugar. Eu sinto a glória do Senhor agindo aqui neste lugar. Por favor, dê esse tempo a você nesta manhã. Diga, Senhor, toca-me profundamente. Toca-me, Senhor, profundamente. Enche a minha mente, enche o meu coração da alegria da sua presença. Espírito Santo, eu quero sentir o toque da tua presença, eu quero valorizá-lo. Senhor, no momento da minha
minha ira. Eu quero, Senhor, que o teu Espírito me dê domínio próprio. Espírito Santo, eu quero que o Senhor me dê controle. Senhor Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus a tua glória descendo sobre esta casa. Se você quer contribuir, somente diga glória a Deus. Se você quer contribuir aqui nesta manhã com uma ação divina, diga: Senhor, eu creio em milagres. Se você quer receber uma resposta de Deus aqui nesta manhã, diga: Senhor, eu acredito em ti, eu acredito no teu mover, eu acredito que o Senhor cura, o Senhor te liberta, o Senhor te restaura. Você não vai ter mais desejos para coisas deste mundo, e a glória do Senhor irá se manifestar. A glória do Senhor irá se manifestar. Anjos ministradores trabalhem ao nosso favor. Senhor, faça valer os teus propósitos aqui nesta manhã. Assim eu creio, assim eu oro e aplaudo ao Senhor com toda a sua força e com toda a sua alegria, dando glória a Deus, porque Ele está aqui na festa. Aleluia, pastor aí.